noite, a gente já está gravando aqui. A gente já está gravando a nossa aula de revisão de microcontroladores. E a gente tem na tela aí o nosso primeiro slide aí. O que vocês lembram dessa nossa primeira aula de microcontroladores? Nada. Não é possível? Eu tô zoando. Mas isso aí é o quê? Isso aí é os microcontroladores, né? E aí, o que você consegue me falar dessa imagem, Pedro? Mas é um exemplo de microcontroladores, é. E o que você consegue perceber? Vai, não sei explicar não. O que vocês falaram não é nada além disso. Alguém, pessoal? Não sei não, mas pelo formato do microcontrolador aí, seria uma daquelas trem lá de Harvard, porque tá aparecendo uma memória de um lado, uma memória do outro. Então vamos lá, vamos só fazer uma introdução para a nossa aula de microcontroladores aqui. Essa fotinha é só para exemplificar o seguinte, que se a gente pegar o componente eletrônico encapsulado dentro de um circuito integrado, que são todos esses aqui, ó, então aqui a gente tem 3, 6, 8 circuitos integrados diferentes. Se a gente só observar esse circuito integrado, a gente não tem muita informação nem de que se aquilo é um microcontrolador, tá? Então, a gente tem alguns formatos desses microcontroladores que eles podem variar, tá? Então, você não tem como pegar de cara um chipzinho e falar isso aqui é um microcontrolador, isso aqui não é um microcontrolador, beleza? Então, vocês observem que em cada chip aí tem um código, tá? Vamos pegar esse maior aqui mais à esquerda, AT90S8515. Então, esses códigos são códigos de números seriais, são códigos que definem aquele tipo de microcontrolador, ou aquele tipo de CI. Tá? Todos os CIs vão vir codificados, vão ter um código impresso neles. Quando a gente pesquisar esse código, a gente vai encontrar que aquilo é um microcontrolador, as funções daquele microcontrolador, e a gente vai poder pesquisar o datasheet desse microcontrolador. O que é um datasheet? Documento do microcontrolador. É o quê? As informações Tipo uma... do. Isso, é como se fosse um manual completo de um microcontrolador, né? Com todas as informações sobre memórias, sobre ciclos de clock, temporizadores, o que cada pino representa, como a gente acessar registradores especiais. Então, o datasheet é o mapa da mina do microcontrolador, né? É o que explica como que ele funciona. Sem o datasheet, a gente não consegue trabalhar com o microcontrolador. O que a gente faz na disciplina de microcontroladores é escolher um ou dois microcontroladores específicos e explorar esse datasheet, explorar as funcionalidades desse microcontrolador para que a gente consiga entender e interpretar todos os outros microcontroladores, caso a gente precise acessar o datasheet deles, né? Próximo slide aí. Para que eu usei esse slide na nossa aula? Para mostrar que dentro do carro tem vários microcontroladores. Por exemplo. Esse slide, ele veio como resposta para vocês a uma pergunta que eu fiz o seguinte: se vocês já usaram algum microcontrolador na vida de vocês, né? Então, muita gente, às vezes, não, nunca usei, nunca vi, só que talvez vocês nunca tenham posto a mão em um, nunca tenham programado em um, ou não saibam que estão usando. Mas a gente tem microcontrolador dentro de todo componente eletrônico que a gente tem dentro de casa, né? Aparelho de assinatura de TV, videogame, Smart TV, tá? Então, tudo isso daí tem microcontrolador embutido, geladeira, tá? E eu trouxe um exemplo para vocês aqui de um carro. Então, um carro tem vários microcontroladores. Por que vários microcontroladores? O microcontrolador tem uma função dedicada. Ele tem um programa salvo dentro dele
e esse programa vai realizar determinada tarefa. Então, se a gente quer um ajuste automático da luz do farol, a gente pode ter um microcontrolador dedicado a isso. Esse microcontrolador vai ser diferente do microcontrolador que faz o acionamento das trancas da porta, que vai ser diferente do microcontrolador que verifica o sensor de estacionamento. Então, num carro mais moderno, hoje em dia, a gente tem dezenas de microcontroladores para poder fazer essa comunicação entre as diferentes funcionalidades que um carro tem. E eu digo um carro moderno porque se a gente for analisar aqui ponto a ponto desse carro, um carro de 20 anos não teria esses microcontroladores, né? Por quê? Por exemplo, a tranca das portas era manual, então a gente tinha que conferir se o carro estava trancado ou não. Não existia tranca de porta. O ajuste de espelho, manual. Controle de teto solar, se o carro tinha teto solar, ele era manual. Detecção de passageiro, o carro apitar se não está com cinto de segurança, não existia isso em carro. Nível de luz, era farol baixo ou farol alto. Não tinha farol ajustando de acordo com a claridade, né? Sensor de nível de combustível era um sensor é, era um sensor analógico, não digital, com base mecânica, como se fosse uma boia no tanque de combustível. Então a gente também não tinha essa precisão. Alguém conhece um carro aí com mais de 20 anos que tenha sensor de estacionamento? Acho que provavelmente nenhum de vocês já tenha visto, né? Ou se viram, foi algo que estava num carro top de linha e começando a ser fabricado e ser usado. Então, o que a gente tem aí é que o microcontrolador, hoje, que se apresenta em dezenas, há pouco tempo ele não era nem usado. Por quê? Porque as necessidades da época não faziam jus ao uso dele. Hoje a gente utiliza porque a gente está começando a digitalizar e automatizar todo esse processo que a gente fazia manualmente. E a gente consegue perceber isso bem claro a partir de um carro, tá? Então isso daqui, ó, foi quando eu comecei a falar para vocês de unidades básicas de memória. Então isso daqui é um registrador de 4 bits, tá? Em que a gente falou um pouquinho de flip-flop, mais como curiosidade. A gente não vai aprofundar nessa parte de flip-flop para a prova, para as questões, tá? E eu deixei lá um resumo de flip-flop para quem tivesse interesse. Dá uma lida, beleza? Mais claramente aqui, um microcontrolador e do lado um esquema representando a pinagem dele. Tá? Então, a pinagem aqui, a gente começa a ter referências de quantidade de endereços e quantidade de entradas ou saídas que esse microcontrolador tem pelos nomes dos pinos, né? Mesmo que, é, mesmo que esses pinos não, não tenham identificações, né? Mas pela quantidade de pinos a gente consegue supor algumas características, principalmente relacionadas ao tamanho da memória. Tá? Nessa imagem que vocês têm aí, é um circuito integrado, encapsulado, mas esse circuito integrado ele é referente a uma memória EPROM. O que é uma memória EPROM? Enquanto vocês pensem e dão uma recordada aí, eu volto em 2 minutinhos, só um segundo que eu retorno. Véi, tô lembrando de nada. Ah, o Michelão.
Salperedro. E aí, Michele? Michelão, na verdade. E Michelinha, rapaz. Michelão não é travecão, hein? A gente quebra suas pernas. É, ué. Lembrou aí, pessoal, o que é uma memória PROM? Memória ROM que pode ser reinscrita e apagada com a negócio de luz ultravioleta. É uma memória que pode ser reescrita, né? Então, aproveitando que a gente está falando de memória aqui, essa memória PROM, a gente tem no desenho do CI aí, que tem uma parte visível. Para que serve essa parte visível aí? Apagar, expor na luz violeta. Ali é o ponto específico em que a gente precisa incidir luz violeta para fazer um clear dessa memória, né? E essa luz ultravioleta precisa atuar durante uns 30 minutos aproximadamente. Então, essa memória PROM é a memória que a gente diz que é uma memória que ela já vem programada, o usuário não tem acesso a ela, porque o usuário dificilmente conseguia apagar essa memória. Só que com o passar do tempo, evolução de memórias, a gente começou a trabalhar com outros tipos de memória PROM, né? Quais são eles? E? Os outros tipos de memória PROM. E2PROM, Flash. Então a gente começou a ter memórias PROM que podem ser apagadas eletricamente. Ou seja, basta um comando do usuário e essa memória sofre um clear, né? Então, já que a gente está falando de memória, vocês relembram quais são os outros tipos de memória que a gente tem? E2PROM, Flash, RAM, cache. Não. Cache também. Então, fala um pouquinho para mim sobre memória RAM. Memória de trabalho, velho. Que pega os dados e manda pro processador. Que é Ela mais... só vai ser usada quando você estiver realizando alguma tarefa. Ela vai Depois ser que usada você- quando a gente estiver realizando alguma tarefa. depois O HD, que já. tipo de memória? O nome, deixa eu ver. Memória ROM, né? Sei lá. E2PROM, ela pode ser apagada. O HD, qual a conclusão de vocês aí? Que tipo de memória? Sei não. Acho que a memória ROM não é, não. Porque a memória ROM, ela é, tipo assim, a memória só do fabricante, né? Tô errada? Você não está errada nem certa, Michele. É o seguinte, a ideia da memória ROM era de que ela seria uma memória só de fabricante mesmo. Mas tornou-se fácil com o tempo a utilização dessa tecnologia. Então a gente passou a ter vários tipos de memória ROM sendo implementadas, tá? Então a gente pode definir o HD como uma memória ROM também, é uma memória programável, em que a gente consegue apagar ela de acordo com o nosso interesse. Então, o conceito evoluiu junto com a evolução tecnológica, porque essas memórias ROM passaram a ser usadas com outros propósitos, além só de ser aquela memória inicial da máquina que fazia ela funcionar e que não podia ser apagada, né? Então a gente tem aí o HD como memória ROM, tem os discos de CD-ROM, né? Então todas essas memórias que a gente chama também de memórias de armazenamento, tá? Qual a principal diferença que a gente tem de uma memória RAM, que é uma memória de acesso aleatório, para uma memória ROM? A memória RAM, ela é não volátil, ela se tirar a alimentação dela, ela perde tudo que tinha. Então ela é volátil, É. tá? É É volátil? volátil. Então a memória RAM, ela tem necessidade de estar sendo alimentada para salvar algo.
Então, é aquela ideia que eu já passei para vocês, de que se a gente está trabalhando em alguma operação dentro do PC, escrevendo um documento do Word, e a gente não salvou nenhuma vez o nosso arquivo, o que a gente está vendo na tela naquele momento ali, ela está na RAM. A RAM está segurando aquela barra ali de manter esse armazenamento. A partir do momento em que a gente quer desligar o PC e vai lá no salvar como, escolhe um local para o arquivo, a gente está transferindo esse arquivo para o HD, né, que é uma memória ROM. Então, a gente tem diferentes tipos de memória dentro do computador, dentro do microcontrolador. A memória de acesso mais rápido que a gente tem é a memória cache, porque é a memória que está mais próxima ao processador. Então, é importante a gente perceber que quanto mais rápido, mais cara. Então, se é muito cara, para a gente conseguir um preço competitivo, a gente vai reduzir o tamanho dela. Então, a gente tem memórias cache aí, sistema computacional que eu digo de computador mesmo, na faixa de 4 megas, 8 megas de cache. Memória RAM, hoje a gente tem PCs comerciais com preço super acessível, com memória de 12 gigas, 16 gigas, né? Se a gente pensar 16 gigas aí, há 30 anos, era um HD top de linha, né? E a gente tem o HD hoje, que é a memória que está mais distante, é que demora mais para ser acessada, na faixa de 1 tera, 2 teras. Então, a gente já tem o HD com alta capacidade de armazenamento. É isso? Uhum. Qual foi a associação que eu fiz com vocês para a gente tentar memorizar essas memórias e a proximidade delas com o processador? Necessidade de uso? Como? A necessidade de uso? Por exemplo, a RAM é mais próxima porque ela precisa ser usada mais vezes. A ROM é mais distante por causa que precisa só usar para inicialização de algum programa. Na realidade, a RAM foi o Wesley que falou? Oi, isso. Então, vamos pensar o seguinte. Você só inverteu a situação de causa e efeito, né? Você me afirmou aí que ela é mais próxima porque ela tem que ser acessada mais vezes. Na realidade, ela é acessada mais vezes porque ela é mais próxima. Então, a gente pega a informação que vai ser acessada mais vezes e traz para perto, coloca na RAM, né? O que vai ser acessado mais vezes, a gente traz mais perto para a gente precisar andar menos, ok? Então, é aquela ideia de supermercado, né? A gente tem supermercado e geladeira em casa. Então, a gente vai no mercado e abastece a despensa, abastece a geladeira. Você não vai no mercado só para buscar uma massa de tomate, aí você chega em casa, percebe que não tem arroz, você vai lá e compra um arroz. Na hora que você volta, você percebe que não tem um feijão, você vai lá e busca o feijão. Isso daí ia tornar seu processo extremamente demorado, né? Então você vai lá, pega tudo que cabe na sua despensa e traz para sua despensa. E enche sua despensa. Então tudo que está na sua despensa vai ser muito mais rápido você resolver o problema. A partir do momento em que, azeitona, faltou azeitona, não está na minha despensa, aí não vai ter jeito, vou ter que ir lá no mercado. Então, é uma coisa que você não usa tanto, mas que nesse caso específico você vai usar. Então, a memória é a mesma ideia. Tudo que é usado com frequência para os processos que você está realizando na máquina, ficam na RAM. Só que a RAM tem espaço limitado, porque a RAM é cara. Então, reduz o espaço dela para tentar otimizar essa situação de preço,
né? A gente tenta um equilíbrio entre qualidade de equipamento e acessibilidade de preço. Então, reduz-se o tamanho dessa RAM para reduzir também o preço dela, tá? Então, a gente faz sempre essa associação com o mercado e com uma dispensa, beleza? Vamos para o próximo. Coloquei esse CI aí, que é uma memória, é um tipo de memória, e eu perguntei para vocês, a partir desse esquema, se vocês conseguiriam definir qual que é a capacidade dessa memória. Não lembro fazer isso, E não. aí? Qual que é a capacidade dessa memória? Observe aqui, ó, todos os As, começando da esquerda aqui, A4, A5, A6, A7, até A12, e na direita a gente tem A0, A1, A2 e A3, todos esses As, eles são referentes a números de address, que são endereçamentos. Então, cada A é um bit de endereçamento. Então, a gente acaba tendo aí um total de 13 bits de endereçamento, não é isso? Uhum. Isso. 13 bits de endereçamento permite a gente endereçar quantos endereços diferentes? 2 elevado a 13. 2 elevado a 13, que dá quanto? Quem está com calculadora fácil aí? 12 elevado a 13? Não tem, não. Sei que tinha aqui no PC. Eu tenho, vou pegar aqui. Oito mil 192. Então, a gente tem 8.192 endereços diferentes. Só que, além do endereço, a gente precisa entender qual o tamanho do dado que cabe nesse endereço, né? Vamos pensar aí na ideia de casas. Cada casa, o que eu quero saber é quantas pessoas a gente consegue alocar nessa memória. Vamos pensar que as pessoas moram nessa memória. Então, eu tenho 8.192 endereços diferentes, ou seja, 8.192 unidades residenciais, casas. Só que aí a gente tem outro problema. Quantas pessoas cabem por casa? Ou seja, quantos dados a gente consegue colocar por memória? Por endereço da memória. Levando em consideração o desenho aí, seria as entradas. Então, seria 8 pessoas por residência. Exatamente, 8 bits por endereço de memória no nosso caso, né? Então, 8 bits equivale a 1 byte. Então, a gente consegue armazenar 8.192 palavras de 1 byte. Tá? 8 KB. Então, 8 kilobytes de armazenamento nessa memória. Beleza? A gente consegue aumentar o tamanho dessas palavras ou a gente consegue aumentar a quantidade de endereços, beleza? Depende de como que a gente vai associar essas memórias. Então, nesse tipo de associação aqui, vocês percebam que a gente continua... vamos só fazer uma análise rápida desses dois tipos de memória. São 10 entradas de... São 10 entradas de endereço em cada chip e 8 entradas de dados em cada chip. Com esse tipo de associação, a gente está fazendo aqui com que as 10 entradas de endereço permaneçam. Então, a gente não aumentou a quantidade de endereços, mas a gente dobrou a capacidade de endereço. Ô, louco, tá travando aí, ou é aqui em casa que a internet tá ruim? A gente Nossa,
Tá falhando tinha demais esse- aqui. Não Aqui. sei se Tá travando? tá Tá não. travando. Quando começar a travar, falhando. você me interrompa. Não deixa eu desembestar falar aqui, não. Nossa, tá dando uma travadeira. Que eu mudo de posição aqui, que pode ser o Wi-Fi que não tá legal. Agora ficou de boa. Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Se travar, se falhar aí, vocês avisem, por favor. Fazendo a análise aqui, então, vou repetir aqui a análise. A gente tem um primeiro chip de memória que tem 10 endereços, 10 bits de endereçamento e 8 bits de armazenamento de dados. E os dois chips são iguais. Então, a gente fazendo essa associação, a gente acaba tendo os mesmos 10 bits de endereçamento. Vocês percebam aí, ó, que o A0 ativa tanto o A0 do chip 2 quanto o A0 do chip 1. Mas que os pinos de I/O, eles não estão conectados, então as saídas são independentes. Então a gente dobrou a capacidade de cada endereço. A gente tinha 8 bits por endereço, a gente passou a ter 16 bits por endereço. É uma configuração diferente do que acontece aqui, ó. Então vocês percebam que com o auxílio de um circuito combinacional, a gente tem os 10 endereçamentos aqui, só que a gente tem, por esse circuito combinacional, um A10 ali na esquerda, tá vendo o A10? Então, quando esse A10 for 1, a gente vai acessar um chip. Quando ele for 0, a gente vai acessar outro chip. Então, a gente vai ter 10 endereços referentes ao chip 1 e a gente vai ter outros 10 bits de endereçamento referentes ao endereço 2, tá? Como a gente dobrou a nossa capacidade de endereçamento, a nossa capacidade de tamanho do dado se manteve a mesma, né? Os nossos dados continuam aqui de 0 a 7 bits. Então, a gente continua tendo dado de 1 byte. Beleza? Fechamos esse slide? Que isso? Ficou... Ah, beleza. Sim. Vamos para o segundo. Ô, Lucas, Diga. quando você aumenta o número de palavras, você aumenta a capacidade dele, no caso. No outro lá era 1 KB. Ele passaria a ter 2, no caso? Você perceba o seguinte, Wesley. A gente só aumentou porque a gente conseguiu trabalhar com 2 juntos, né? Isso. Com 2 chips juntos. O que tá aparecendo para vocês aí? O slide 7. Tá no slide 7? Beleza. Você percebam que independente se eu dobrar o tamanho da palavra ou a quantidade de endereços, eu tô tendo 2K de RAM, tá? Sim. Só que a gente tem um problema quando a gente aumenta o tamanho da palavra, porque muitas vezes a gente não vai usar todos os bits que tem disponível naquele endereço. É aquela ideia, você colocar uma pessoa para morar numa casa de 6 quartos. O espaço está ali, tem espaço, só que você colocou dado insuficiente ali, né? Então, assim, quando a gente está associando duas memórias de 1K, a gente vai ter 2K. Não tem como não ter 2K. O problema é que, dependendo que de como a gente vai trabalhar esses 2K, uma forma vai ser mais efetiva do que outra. E a forma mais efetiva é dobrando a quantidade de endereços. Porque é raro a gente ter
mais do que 8 bits de palavra. E quando a gente tiver, a gente ocupa mais de um endereço. Entendeu? Então, é melhor ocupar mais de um endereço só quando for necessário do que sempre ocupar um endereço com pouco dado em todas as oportunidades. Deu para entender? Então, no slide, igual no slide 6 lá, você teria a mesma quantidade de memória, porém escreveria menos, no caso. Isso, mesma quantidade de memória, 2K de memória, só que você escreveria. Não é que você escreveria menos. Se todos os dados que você estiver trabalhando tiver 16 bits, você escreve a mesma quantidade. A questão é que a chance disso acontecer é praticamente zero. Então, você vai salvar menos coisa. Entendeu? Entendi. A forma mais efetiva que a gente tem é aumentar a quantidade de palavras e não o tamanho delas. Entendi. Vamos lá, deixa eu compartilhar outra tela para vocês aqui. Sua prova vai ser como? Vai ser fechada? Questão fechada? São 3 questões fechadas. Sim. Todo mundo com o slide de arquitetura geral aí? Sim. Vamos lá, então. Quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando de como que esse microprocessador trata a quantidade de instruções, quantos bits que ele usa para dados, quantos bits que ele usa para endereçamento, tá? Como que ele vai tratar os periféricos de entrada, de saída, como que ele vai tratar o endereçamento, como que ele vai tratar o registrador de programa. Então, a arquitetura é a parte de hardware, mas que está totalmente associada a como que vai acontecer o fluxo de informação dentro desse processamento, tá? Então, a gente fala que o microprocessador é o coração do processo. Então, observe o seguinte, eu estava falando de microcontroladores até agora, e nesse slide específico eu mudei para microprocessadores. Qual que é a diferença de um para outro? O microprocessador é só o processador em si. Já o microcontrolador já tem tanto processador quanto memórias e outros negócios integrados nele. Então, todo microprocessador tem um microcontrolador dentro dele, verdadeiro ou falso? Na realidade, é o contrário, né? Todo microcontrolador tem um processador dentro dele. Isso aí. Tá? Então, o processador é o que faz a parte de processamento de dados, a parte lógica ali. A vantagem do microcontrolador é que o microcontrolador tem periféricos com ele, conversor analógico digital, memórias, tá? Então, o microcontrolador é um elemento que funciona sozinho. Você só precisa chegar e conectar diretamente no dispositivo que a gente já consegue fazer esse funcionamento. O microprocessador, a gente precisa conectar outros chips nele, outros periféricos para ele funcionar, como memória, por exemplo. Então, fala aí que o microprocessador é um sistema sequencial síncrono, ou seja, funciona a partir de um clock. Lembram o que é um clock? Período de tempo de funcionamento. Ciclo da máquina, sei lá. O clock é uma onda quadrada que se repete em determinado período, e esse clock é a base de funcionamento do microprocessador. Então, ele toma como base esse clock para medir tempo,
para realizar operações, e ele realiza operações, instruções, a cada ciclo de clock. Então, a cada subida e descida dessa onda quadrada, tá? Esse ciclo de clock, ele é um tipo de sinal que pode ser obtido de forma interna, ou seja, todo microcontrolador vai ter um gerador de clock, um cristal interno que gera esse clock, maioria deles na frequência de 4 MHz. Só que a gente consegue criar um clock externo, se a gente quiser aumentar ou diminuir esse clock. Então a gente consegue montar um circuito que é o que a gente chama de circuito monoestável, ou usando um CI, que é o temporizador 555, só com um capacitor e esse CI e um resistor, a gente consegue configurar diferentes períodos de clock aí. Normalmente, já que o microcontrolador é projetado para atuar sozinho, a gente vai buscar um microcontrolador que já tenha a faixa de clock que a gente deseja, para a gente não precisar montar mais hardware, né? O que elimina até ruído, tá? Então, dentro do microprocessador, 3 blocos funcionais principais. Bloco de registradores e contadores. Registradores totalmente associados à memória, tudo fica armazenado em registrador, até porque o registrador é a unidade básica de armazenamento de memória. E os contadores ali, que são tipos de registradores, mas que armazenam contagens que são interessantes ao funcionamento do sistema, tipo contador de programa, contador de endereço. Segundo bloco funcional é a unidade lógica aritmética, ou ULA. Para que serve a ULA? Serve para realizar as operações dentro do programa? Todas as operações lógicas, ou seja, negação, comparação, maior, menor, e todas as operações aritméticas, soma, subtração, multiplicação, são realizadas pela ULA, tá? Todas essas comparações são realizadas através de blocos de sistemas digitais. Lembra lá das nossas portas AND e OR? Então, uma combinação daquelas portas AND e OR consegue trazer como resultado operações matemáticas e operações lógicas. Operações lógicas fica bem claro para a gente, né? Porque as portas são lógicas, mas a gente consegue transformar essas portas lógicas e trazer um resultado matemático nelas, tá? A gente vai ter neles dispositivos de entrada e saída, onde nós vamos conectar, né, periféricos. Então, é transmissão, entrada e saída de dados. E a gente tem a situação dos barramentos, né? O que são barramentos aí? Um meio físico lá, ó, que vai propagar os dados, ou endereçamento, sei lá. Todo meio físico que conecta tanto a questão de alimentação quanto a questão de sinais de dados, beleza? Pulei aqui, né? Terceiro bloco funcional, unidade de controle e sincronização. Para que serve essa unidade de controle e sincronização? Sei não. A unidade de controle e sincronização vai ser tipo guarda de trânsito do nosso elemento. Ela vai permitir que determinadas unidades recebam informação na hora correta, travem a informação porque elas têm que enviar agora, ou seja, ela vai controlar o fluxo de informação e ela vai sincronizar toda essa informação. Agora está na hora de você enviar e está na hora de você receber. Enquanto um recebe, ele não envia.
Então, ela faz essa coordenação de informação de dados, né? Para evitar que todo mundo envie ao mesmo tempo, ou que fique todo mundo esperando informação, sendo que não tem ninguém enviando. Então, ela faz essa organização. Quem vai enviar, quem vai receber, e depois que você receber, você pode enviar, né? É como se fosse um mediador de um debate, separando a hora de cada um falar. Então, aqui, ó, estrutura básica do microprocessador. Então, Ô, reforçando. Oi. volta lá, por favor, o slide. Essa que você falou por último aí, que faz esse controle aí, é essa unidade de controle, sincronização? Isso, unidade de controle e sincronização, Beleza. tá? Então, ó, arquitetura básica padrão do nosso microprocessador, tá? Então, tudo isso está dentro do microprocessador. Vocês percebam que eu não falei hora nenhuma de memória, né? Então, a gente não tem memória dentro de um microprocessador. A gente tem barramento, a gente tem controle de informações dentro do microprocessador, a gente tem unidade lógica que realiza as instruções, a gente tem registrador de instrução. Só, Lucas, você falou que não tem memória, mas tem registrador. Esse registrador é aquele registrador que salva o que tá acontecendo no momento, tá? Se você está somando 2 mais 3, você tem que salvar o 2 em algum lugar para buscar o 3 e somar com ele. Então, assim, ele não consegue armazenar nada, tá? Praticamente é uma ou duas palavras que ele armazena. E a questão de sinais de controle aqui, ó, é importante falar também que eu não falei, é a questão de decodificador de instruções, né? A instrução chega por um código. Então, esse código tem que ser decodificado, buscar lá na memória de programação o que significa, para ele trazer esse significado para a unidade lógica executar essa instrução. Beleza? A gente falou também de flags, né? Vou passar bem rápido por essas flags aí. Só relembrando o que é uma flag. O que é uma flag, turma? Sei não. Flags são bits que sinalizam algo, tá? Então a gente vai ter algumas sinalizações importantes dentro de um registrador específico que armazena essas flags. As principais sinalizações são sinalizações de carry, half carry, né, que é do bit 3 para o bit 4. Paridade, se o que está armazenado na comparação lá é par ou ímpar. Uma carry de sinal, se vai ser um número positivo ou negativo, ou se o resultado é zero. A gente tem uma tabelinha de resumo de carries, tá? E o nosso o nosso registrador F, que normalmente é onde essas carries se alojam. Então, se a gente quer alguma informação referente a isso, basta a gente consultar o estado do registrador F. Foi um exercício que a gente fez em sala, vocês podem conferir depois. E a gente já saiu da arquitetura do microprocessador para a arquitetura do microcontrolador. Então, vocês percebam que a gente tem aqui no microcontrolador o sinal de clock também, mas esse sinal de clock pode ser externo. E a gente tem principalmente o que a gente não tinha lá no microcontrolador, no microprocessador, a questão de memória de dados e memória de programas, tá? Lucas, Oi. caso esse clock externo, esteja usando um clock externo, ele vai causar uma interrupção? Na realidade, não, Wesley. Você vai configurar, a gente configura ele dentro de uma função específica de clock. Você está conseguindo usar lá o MPLab? Tô. No MPLab, lembra os fuses que a gente configurava lá, Use. configuração padrão lá?
Sim. Então, aqueles fuses tem jeito de configurar se o clock vai ser externo ou interno. Se vai Ah, ser de tá. alta velocidade ou baixa velocidade. Então, a partir dali que a gente fala onde que o microcontrolador vai pegar esse clock, tá? Por que que aquilo não vai ser uma interrupção? Porque a interrupção depende daquilo para funcionar. Então, o sinal de clock é prioritário no microcontrolador. Tudo depende com o clock. Tudo funciona no ritmo do clock. E esse clock acontece, vamos colocar assim, de forma secundária. Ele está sempre acontecendo. Independente dos processos que estão sendo executados, o clock está sempre acontecendo de fundo ali, tá? Ah, tá. Então, o clock não é um processo que está sendo executado. O clock é inerente ao processo. O processo depende do clock. O clock é a referência dele, tá? Entendi. Nessa arquitetura aí, turma, onde que está o microprocessador? CPU. Perfeito, né? Que é a nossa central de processamento. Se a gente está falando de processamento, o processador está dentro dele. Falamos também que em pique, o nosso ciclo de máquina comumente divide o clock por 4, né? Então a gente consegue fazer um aproveitamento melhor desse clock através do que a gente chama de pipeline, né? Tá no finalzinho dessa aula. Aí eu tinha colocado para vocês aqui, ó, um esquemático da arquitetura de um microprocessador. E aqui na frente, o esquemático da arquitetura de um microcontrolador. Então a gente percebe aqui, ó, a situação, a presença das memórias, né? E a presença aqui de elementos que se comunicam, elementos de controle como Ô, Lucas, watchdog Travou. timer, tá? tá travando aí? Sim. Deu umas travadas aqui pra mim. Aqui também deu. E agora vocês estão me escutando legal? Melhorou? Tá. Então, Agora tá bom. essa daqui é o esquemático do microcontrolador. O que é importante a gente perceber aqui são os elementos que não tem lá no microprocessador, né? Que são as unidades de memória e elementos de comunicação externa, tipo conversor analógico digital e as unidades I/O, tá? Aham. Harvard e Van Neumann, qual que é a diferença? Ih, lembro não. Sei que um utiliza negócio que é o dois mais de um barramento e o outro é no mesmo barramento lá. Esqueci, o resto eu esqueci. Ô, Lucas, travando. Para vocês darem uma relembrada aqui. Essa daí é a nossa arquitetura de Van Neumann, tá? Deu para recordar ela aí? Outra forma que a gente pode escrever ela aí, a gente pode representar de forma esquemática. Aqui, E ó. essa aqui é a nossa arquitetura que a gente chama de arquitetura Harvard. Qual que é a diferença das duas? A Harvard será mais rápida. Mas por que mais rápida? Porque Já tem ela dois utiliza barramentos. a Strand Pipeline. Então, ela faz mais de um processo por vez.
Ela não espera o primeiro processo terminar para realizar o segundo. Tá, mas isso daí é consequência dela. Por que que ela consegue fazer isso? Ué, por causa dos dois barramentos dela, um barramento de interesse, endereços e um de dados. Aí ela consegue. Então vocês percebam aqui o seguinte, é exatamente isso. A diferença entre esses dois tipos de arquitetura está principalmente aqui, ó. Como que o CPU acessa a memória de dados e a memória de programas. Então, nessa arquitetura de von Neumann, a gente tem um barramento para acessar esses dois tipos de memórias. Então, a gente não consegue fazer esse acesso simultâneo. Então, cada hora ele acessa um. Isso daí provoca uma lentidão. Você primeiro tem que buscar a instrução lá na memória de programa, para depois buscar os dados que a instrução está pedindo na memória de dados. Quando a gente tem dois barramentos para acessar essas memórias de formas independentes, você pode buscar a instrução na memória de programa e o dado que essa instrução pede ser buscado na memória de dados no momento em que a instrução seguinte já está sendo buscada lá na memória de programas. Porque a gente não tem um barramento ocupado pela memória de programa ou pela memória de dados simultaneamente. Então, se a gente tem o caminho livre, a gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente consegue, o processador consegue aí assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Desde que ele seja Harvard. O Van Neumann não consegue. Então, a situação dele conseguir buscar essa informação de programa e essa informação de dados ao mesmo tempo, permite que a gente consiga fazer o que a gente chama de técnica de pipeline, né? Então aí, ó, um esquemático mais prático, um esquemático real, isso aí retirado de um datasheet, de uma arquitetura Harvard. Então a gente tem, ó, bem claro para a gente aqui em vermelho, o que é barramento de dados, tá? E o barramento de dados conectado direto lá na nossa RAM, e o que é barramento de programa que está conectado direto lá na flash, né? A flash, que é uma memória não volátil, é onde fica as instruções que o microcontrolador tem que reconhecer. E os dados que estão sendo processados naquele momento exato, e que não vão valer mais nada no próximo momento, ou seja, não tem problema se eles forem apagados, estão salvos na RAM. Beleza? Arquitetura CISC e RISC. O que vocês conseguem me lembrar disso daí? No caso da Cisca tem mais, considerado alto nível, a RISC de mais baixo nível. A gente pode fazer um resumo dessa forma que o Wesley falou aí. A gente pode falar que a CISC está mais próxima de ser utilizada em sistemas computacionais que aceitam linguagem de alto nível. Porque o CISC vai permitir, possibilitar para a gente um conjunto de instruções muito grande, né? Então, você tem várias funções já pré-existentes, você tem situações já definidas em biblioteca, você não precisa programar quase do zero, você tem centenas, se não milhares, de funções disponíveis. O que simplifica a vida do programador, né? Se você tem um monte de ferramenta, é mais fácil você trabalhar com todas essas ferramentas. Agora, é muito mais complicado você falar para o cara que você quer que ele constrói um carro, mas você vai dar para ele um martelo e uma chave de fenda. Então, você economiza, não economiza? Você tem economia nesse caso.
Só que o cara que vai construir o carro para você, ele tem que ser extremamente habilidoso. E a ideia do RISC é isso. A gente tem um conjunto reduzido de instrução, ou seja, pouquíssimas instruções existem dentro do microcontrolador já salvas, já reconhecidas, o que gasta pouca memória, né? Mas o cara que vai pegar para programar, ele tem que saber programar. Porque ele tem que saber se virar com aquele conjunto de 30, 40 instruções ali. Família do PIC 18 aí, já com as 120 instruções que o PIC da família 18 já vem, né? Então, assim, os dois lados têm vantagens e desvantagens. Qual que é a vantagem de uma arquitetura CISC? Mais fácil ser programado. Mais fácil de programar, né? A arquitetura CISC é um sistema operacional que a gente tem aí, que a gente consegue programar o C++. Vocês estão vendo que é muito mais fácil, não é? É. É fácil programar C++? Entre aspas, sim. É, né? Não, não, pelo amor de Deus. É mais fácil do que as outras, né? Eu vou trazer para vocês aí, mais para frente, eu vou apresentar para vocês a linguagem Assembly. Eu vou mostrar algumas funções que tem no Assembly e a gente vai fazer um códigozinho. Fazer não, vocês vão acompanhar comigo a interpretação de um código Assembly, que é uma linguagem direcionada a sistemas computacionais com um conjunto de instrução reduzido. Ô, Vocês Lucas. vão ver que é muito mais complexo a gente trabalhar quando a gente tem poucas instruções. Ô, Lucas. Oi. Essa programação que a gente está tendo que fazer para, no caso do PIC 16F, não sei o que. Que linguagem que é aquela? É C também? Aquilo é C. Só que Tá. tudo que a gente usou até hoje, ele é reconhecido em C++. O C para C++ tem pequenas variações. Tá? O problema que... O que está de novo naquela programação do PIC ali é que a gente está usando códigos que o PIC já reconhece, né? A gente, por exemplo, os nomes dos pinos. A gente não precisa declarar esses pinos. O PIC já reconhece. O compilador, quando a gente fala qual PIC que a gente está usando, ele já reconhece esses pinos, né? Mas toda a lógica, toda a forma de escrever ali, a sintaxe, ela é toda do C, né? Que é bem semelhante ao C++. Entendi. Então, se a gente tem a vantagem da arquitetura CISC, que ela é mais fácil, qual que é a vantagem da arquitetura RISC para a gente poder usar ela? Velocidade. Velocidade Mais e barato. economia de memória, né? Pelo menos de memória de programa. A gente pode dedicar mais espaço de armazenamento para memória de dados, tá? Então aí, ó, um quadro resumo sobre um e sobre o outro, em comparação. E eu coloquei um exemplo para vocês aí, como cada tipo realizaria uma multiplicação, né? Então, numa arquitetura CISC, eu teria lá um comando mul, que seria de multiplicação, e eu colocaria os dois números, M1 e M2. M1 multiplica M2. A gente ia ter o resultado. Numa arquitetura RISC, eu tenho que avisar que eu quero carregar num registrador A o valor de M1. E eu tenho que avisar que eu quero carregar num registrador B o valor de M2. Aí, depois que eu já tenho esses dois valores nesses dois registradores, vocês observem aqui que numa arquitetura RISC, a gente não trabalha com o nome da variável. A gente trabalha com o nome do registrador. Tá?
Então, a gente faz o produto e depois que eu realizo essa operação, eu peço para salvar isso em algum lugar. Então, eu peço para salvar em M1 o que está no meu registrador A. Então, vocês percebem que uma simples operação de multiplicação começa a ficar complexo quando a gente não tem quando a gente não tem a instrução que faz ela de forma direta, né? Assim, mas por que aqui faz e aqui não faz? Porque a gente tem uma biblioteca salva lá na nossa memória, que é vasta, tem espaço para isso, em que essa biblioteca, vocês já estão vendo função com o Reginaldo, não estão? Já. Então, define-se a função mul, e dentro dessa função mul, tem exatamente esses comandos que a gente tem na arquitetura RISC aí. Então, a gente não precisa reescrever a função de multiplicação. A gente já tem uma função criada para isso. O problema é que na arquitetura RISC, a gente não tem essa memória vasta e essa quantidade exorbitante de instruções para trabalhar, tá? A gente consegue trabalhar usando o melhor de cada um. Em momentos em que é melhor a arquitetura CISC, a gente usa um processo com características de arquitetura CISC. Quando é melhor as características RISC, a gente usa características RISC. Isso daí é o que a gente chama de processador híbrido. Então, ele consegue otimizar o processamento de dados com base nesses dois tipos de arquitetura. Em determinado momento, ele trata o dado na arquitetura CISC, em determinado, ele trata em arquitetura RISC, tá? Beleza. Mais um exemplozinho aí de linguagem, ó. Vocês têm aí um primeiro exemplo de linguagem Assembly, comparação com a linguagem C. Na realidade, o que está fazendo os dois códigos aí é uma escrita numa posição específica da EPROM. Quantas horas aí? 7h45. 10 minutinhos para a gente falar de pipeline. Então, pipeline é o que torna o processamento mais rápido. A gente só consegue fazer pipeline se a gente tiver arquitetura Harvard e um sistema de arquitetura com instruções reduzidas, ou seja, poucas instruções, porque a gente vai precisar de uma quantidade limitada de ciclos de máquina para executar essas instruções, tá? Então, é um modelo de funcionamento que normalmente acelera a execução de instruções. Ele aumenta a velocidade de processamento, mas ele não faz uma instrução ser processada mais rápida, tá? Ele faz com que, pelo fato de a gente conseguir processar várias instruções simultaneamente, o nosso tempo final seja menor, né? Então, basicamente, é aquela ideia. Enquanto uma está sendo executada, o processador já está indo lá na memória buscar a próxima a ser executada, tá? E a gente consegue exemplificar muito bem com esse desenhozinho de um ciclo de lavagem, né? Lavagem de uma roupa. Então, a gente pensa lá, né? Como é que eu defini esses processos aí? Lavar, secar, passar e guardar. Se você lava, seca, passa e guarda, e você só começa a lavar a próxima trouxa depois que você guardou a primeira, para a gente lavar 4 trouxas aí, a gente vai demorar 16 horas, né? A gente consegue ganhar muito tempo se a gente colocar a primeira trouxa para lavar, e assim que ela lavar, a gente colocar para secar, mas ao mesmo tempo, já que a lavadora está disponível,
a gente colocar a segunda trouxa para lavar, né? Aí no terceiro instante de tempo em que a primeira trouxa partiu para secagem, a segunda a gente já consegue, para passar, a gente já consegue secar a segunda e já consegue botar uma terceira na lavadora, né? Então vocês percebam que nesse processo aqui, depois de 7 horas, a gente lavou as mesmas 4 trouxas de roupa, né? Então a gente ganha quando a gente faz muitos processos semelhantes. E é isso que um processador faz. Ele executa processos semelhantes, que é buscar instrução na memória de programa, executar e buscar o dado na memória de dados. O que a instrução está pedindo não me interessa. O processo em si é o mesmo. Vai na memória de programa, busca uma informação, joga na ULA, a ULA busca o dado que ela quer e me dá um resultado. Vai na memória de programas, traz para a ULA busca dados e me dá um resultado. Então, independente do que ele está fazendo, se é salvando numa memória, se é executando uma operação, ele está sempre fazendo a mesma coisa, que é buscar informação na memória de programa, trazer para o processamento e buscar o dado que vai ser processado na memória de dados e trazendo para o processamento, tá? Então, a gente percebe o seguinte, cada trouxa de roupa demora o mesmo tempo. A gente demora as mesmas 4 horas para lavar uma trouxa de roupa. Lavar, secar, guardar direitinho. A gente ganha tempo quando a gente faz esse processo várias vezes, né? Então, a gente não vai ter ganho de tempo com pipeline se a gente for lavar uma trouxa de roupa só. A gente vai ter o ganho de tempo se a gente lavar várias, porque a gente está aproveitando o tempo ocioso dos eletrodomésticos que estão finalizando o trabalho. É o que a gente está fazendo no processador. Então, por isso que é interessante a arquitetura Harvard. Porque a arquitetura Harvard, como tem 2 barramentos, sempre vai ter tempo ocioso, né? Agora você pensa o seguinte, se a mesma máquina que lava sua roupa é a que seca, a que passa e a que dobra, a gente não ia conseguir fazer essa arquitetura pipeline, porque a máquina ia estar sempre ocupada, né? Então a arquitetura de Von Neumann é isso. A máquina está sempre ocupada, seja buscando informação na memória de programa ou na informação na memória de dados. Quando a gente separa essas máquinas, esses barramentos na arquitetura Harvard, a gente consegue realizar o pipeline, tá? Aí é um resuminho de como a gente tem esse ganho, cálculo desse ganho, que é o que a gente chama de speed up, né? E uma comparação do ganho para diferentes estágios e para diferentes quantidades de instruções. Beleza, turma? Então, pessoal, Beleza. a gente conseguiu dar uma revisão rápida nessas 2 primeiras aulas nossas aí. A matéria está bem focada nelas, das questões. Eu não estou cobrando nas questões a parte de programação, que foi a parte que a gente começou a trabalhar depois da quarentena, né, a partir das interações remotas aí. Então, eu não estou trabalhando a parte de programação ainda, tá, nessas questões. E a intenção é fazer outra live depois que passar a atividade para a gente discutir os códigos que eu estou fazendo os vídeos, mas talvez tenham dúvidas aparecendo aí, tá? Então a gente faz outra live aí para discutir os códigos, principalmente aí do display de 7 segmentos, tá? No mais, tem alguma dúvida? Depois eu vou rever essa aula aí. Eu vou olhar depois também. Reveja os slides aí. Eu acho que os slides estão disponíveis no Classroom já, não estão?
Acho que sim. Não tem Acho que sim. Depois vocês deem uma confirmada para mim lá, que se não tiver, vocês me dão um toque que eu coloco eles lá para vocês, tá? Tá bom. E no mais, Lu. ok? Ok. Mais alguma dúvida? Não. Ô, Lu, Não. Lucas, Oi. na última atividade que você passou lá já na programação, de escrever do 1 ao 99 lá, eu cheguei a fazer ela, só que eu não tava te enviando, não. Eu esqueci de te enviar. Aí eu enviei hoje, tá? Tá joia, tem problema não. Deu eu aqui. Valeu. A turma conseguiu todo mundo me enviar o que tinha que enviar? Isso que eu ia falar agora, professor, porque igual tem aquele problema lá que eu te falei. Eu não sei se tá faltando alguma atividade, se realmente chegou lá no seu e-mail. O seu eu tô recebendo tudo por e-mail, tá, Michele? Então seus e-mails estão chegando. O meu acho que tá faltando ainda essa aí, que eu não mandei. Mas você sabe se tá faltando? Ô, Michele, eu ainda não sei, porque eu ainda não fiz essa conferência de todo mundo. Eu tô querendo fazer essa semana. Como eu tenho até semana que vem para fechar as notas, eu vou ver se eu faço essa semana. Aí, se tiver faltando, eu divulgo uma lista com quem tá devendo alguma coisa para vocês terem um tempinho de me mandar aí. Tá bom. Ah, tá bom então. Tá joia? Tá bom. Fechamos por hoje? Fechamos. Sim. A gente se vê amanhã, 19h55. Eu faço uma breve revisão de robótica e depois as 3 questõezinhas. Tá joia? Tá bom. Tá, Boa joia. noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Tchau. Não.